Olá, tudo bom? A gente está começando mais um Insight. Essa semana o assunto é bem interessante. A borderline. Pacientes borderline ou limítrofes. Por quê? O que desencadeia? Por que são chamados assim de border? Vamos lá? Bom, paciente borderline, que a gente ouve tanto falar, o que é esse border, o que é esse border? Bom, é um mix, assim que eu costumo dizer, né? É como se fosse assim, juntar algumas coisas de de uma patologia da outra, larga no liquidificador e mistura. É isso, um borderline, é um mix de situações que orbitam ao redor dele, né? E em outras patologias. Bom, por que eu decidi falar sobre sobre o border hoje, né? Ou fronteiriço, ou limítrofe, que também é outro nome. Por que eu quis falar sobre isso? Porque estão havendo aspectos confusionais, tipo, o border, ele tem aspectos derivados da psicopatia, mas não é um psicopata puro, não é. Pretendo falar sobre os quadros de psicopatia puros, graves, que estão muito distantes de um border. Os psicopatas puros são os chamados antissociais. Aí sim, o quadro é muito grave. No border nós não temos isso. Nós temos aspectos importantes, sim, mas não há uma intencionalidade. Isso é perceptível. Eu tive anos em consultório. A intencionalidade de um psicopata, vulgo psicopata, ou na verdade antissocial, ela é planejada, coisa que o border não faz. A gente vai entender isso um pouquinho mais. Como é que a gente chegou num border? Como é que se constrói um border? Bom, a gente tem aspectos, claro, daquelas etapas do desenvolvimento. Claro, houve alguma, digamos assim, houve alguma situação importante que esse bebê não foi atendido em algum momento. Essa criança não foi atendida. Tem aspectos claros inatos com ele também, que acompanham ele. E também existem os aspectos ambientais, que exacerbam essas situações dele. Vamos para algumas características, né? Nós temos instabilidades importantes de humor. Nós temos situações de vazio, situações de pertencimento que acha que, por exemplo, um tchau pode significar nunca mais ver, uma coisa assim de uma morte já elaborada na cabeça dele, eu me refiro homem ou mulher, não é? Mas e qual é a diferença, para a gente poder entender um pouquinho o border? Qual é a diferença dele para uma psicose ou para uma neurose? Porque a neurose, a gente não pega aspectos de psicose. E o que caracteriza a neurose da psicose? A psicose tem aspectos importantes de devaneios, delírios e premeditações. Eles premeditam situações importantes e geralmente contra aspectos legais. São situações importantes contra aspectos legais, são situações contrárias à lei, digamos assim, né? São situações criminosas, que é a grande, digamos assim, é o nosso grande universo de prisional. Então, são pessoas com certeza com uma psicopatia grave e importante. Como o border transita entre neurose, que está de um lado,
e o seu oposto, a psicose, ele também pode transitar um pouco ali no quesito delírios e alucinações não premeditados, digamos assim, ele quando ele entra em surto, ele vai para esse lado, é assim que eu classifico, né? Quando ele tem uma crise importante, né? E essas crises vêm da onde? E aí agora que a gente vai entrar, né? A gente tem crises provenientes, como eu falei, de se sentir rejeitado. A rejeição é um horror para um border. Ele se sentir excluído, né, é um horror. E na cabeça dele, essa exclusão, por exemplo, que é uma característica, essa se sentir sozinho, a alternância de humor, até delírios e alucinações fazem com que ele traga. E aí, por isso que é o limítrofe, né? Porque a maneira como ele sente é uma maneira de ruptura. Ele não entende que são aspectos sociais que talvez amanhã ou depois ele possa falar com essa pessoa. Não, para ele aquilo ali é um término, parece que o mundo acabou. Então, essa oscilação de humor e atitudes, porque ele também age, claro, age, mas não com aquela intencionalidade de um psicopata puro, que é o antissocial. E qual é a diferença de um border para um psicopata? Que na psicopatia também transita as esquizofrenias. Na psicopatia também transita as esquizofrenias, todas elas, né? A mais grave é a catatônica, aquela que daí tu pega um foguete para Marte. Eu já falei sobre esquizofrenia no outro quadro meu, eu ali tento exemplificar, e eu ali, exclusivamente, eu me prolonguei nas duas que são mais acentuadas, digamos, mais visíveis, mais comumente que a gente lida, que é a paranoide e a catatônica, né? Qual é a diferença de um border para um psicopata? É gritante. A minha experiência traz isso. É o impulso. É o impulso não premeditado. Ele é impulsivo. Essa é a palavra. Eu sempre gosto de trazer uma palavra assim para o assunto, para o tema que eu vou desenvolver. Para o border, a situação é essa. Nós estamos diante de uma pessoa com uma impulsividade estratosférica. Então, assim, e geralmente há uma crise que desencadeia esse lado um pouco da psicopatia, que é mais esse lado de delírios e alucinações, tipo uma esquizofrenia mais leve, que é a paranoide, porque ele na cabeça dele, não é? Ele se sente perseguido, há um complô contra ele, há alguma coisa que alguém entrou ali para destruir a vida dele, os ideais, e não é isso. E é tão discrepante que se essa mesma pessoa que ele pensa, que ele idealizou, que quer destruir ele, ligar e falar com ele, ele vai acalmar. Porque ela está dando dados de realidade para ele que não é isso. Então, assim, eles têm uma menos-valia importante. Uma menos-valia importante. E que não existe, não há razão de ser, não é? Porque geralmente são pessoas bonitas e que têm uma boa profissão e que estão trabalhando. Isso não é digamos assim, como é que eu vou dizer, alguma característica eliminatória ser um border. É mais comum que a gente imagina, né? Não tanto quanto a psicopatia. A psicopatia pura, ela é importante, eu pretendo tomar esse assunto num outro momento. Tanto é que o border não pode ser considerado um psicopata. Não é. Não é.
E o que deixa caracterizado, segundo a minha experiência com border, são os surtos de ideação meio delirante. Ele não chega àqueles delírios de uma esquizofrenia, por exemplo. Olha, muitos pacientes meus falavam, olha, eu falei com Deus agora, tá? E Deus mandou te dizer, não. 90% dos meus pacientes diziam que estavam falando ou ficam falando com alguém imaginário. Isso não acontece com border. Ele tem uma mania de perseguição em cima dele. Então são alguns aspectos orbitantes que fariam parte de um quadro mais leve da psicopatia, mas não é psicopata. Por que caracteriza que não é? A impulsividade, a histeria, o show, há uma necessidade de holofotes, dele se sentir importante, né? Mesmo que já o seja. Mesmo que já seja. É uma situação assim de realmente menos-valia. E isso está ligado diretamente à situação do desenvolvimento infantil, né? Eu diria que sim, que teria algum aspecto importante na relação mãe-bebê, de alguma situação que não foi atendida ali. E que não bastasse isso, o ambiente, até mesmo com esses pais, depois veio e lacrou na falta de atendimento das necessidades básicas dessa criança. Não é fralda, não é isso que eu falo, mas eu digo assim, ó, de fazer uma construção interna. O que falta pro border? Ele saber que ele é querido. É isso. É isso. Introjetar, isso tem que estar dentro dele. Então, ele projeta em terceiros a falta que as coisas fazem para ele, como se ele não fosse sozinho o suficiente. Como se ele fosse renegado e rejeitado, que tem uma potência muito grande. Porque essa construção não está dentro, ele projeta isso para um terceiro. Mesmo que esse terceiro goste dele. Isso está projetado nesse terceiro. Qual é o nosso trabalho? É dizer que isso é dele. Tu tem isso. Isso é teu. Isso é teu. Né? Tu tá construído, tu tá inteiro. Né? E se tu tem pessoas orbitando ao redor, que é essa nossa construção, é porque de alguma maneira tem características que essas pessoas gostam. Então, assim, isso é dele de pertencimento. Isso não é de um terceiro. Então, essa é a construção que um border tem que ter, a importância que ele tem, né? Ele tem que saber isso. E que isso não está atrelado a cargos, é a importância de pessoa interna. Então, aspectos importantes de um border, que só pincelar, que eu acho importante a gente só criar essa diferença, não é um neurótico puro, ele tem aspectos mais de neurose do que de border, eventualmente há alguma característica de um border, eventualmente há alguma característica meio psicopata, que seria de uma esquizofrenia paranoide, ou seja, que não é um psicopata puro, não é, porque mesmo as esquizofrenias, exceto a catatônica, seria, sim, aí sim, uma psicopatia, mas ainda assim não é a pura. Por quê? Eu vou trazer num programa próximo sobre a psicopatia. Porque um psicopata, ele tem a palavra dele é a intencionalidade, premeditada, minuciosamente arquitetada e sem aspectos nenhum de culpa. Isso não cabe para um border. Então, e nem para o neurótico. Então nós estamos assim, ó, eu estou definindo borderline. Por quê? Porque eventualmente, e não é sempre, existem crises de menos-valia. É isso que caracteriza o border, né? O sentimento, então, os aspectos mais importantes, sentimento de rejeição, alguns ataques histéricos, alguma situação assim meio de esquizofrenia paranoide, que se sente assim perseguido, mas não a ponto assim de delirar, mas ele
mas ele acha que tem algum complô contra ele, que alguém está contra ele, que aquela pessoa rejeitou, que não ama ele, que não gosta dele, que não sei o quê. E que essa pessoa deixou e que aquele outro não sei o quê. Então, assim, ó, ele tem que entender que isso está dentro dele, não está num terceiro. Não é? A construção dele não está na mala daquela outra pessoa, está na mala dele. Então é isso, a gente tem que abrir a malinha dele e dizer, olha, tu tem isso e tu tem isso. Porque eles colocam isso no externo, eles colocam os valores deles no externo, como se internamente não valessem nada. E podem ter muito dinheiro, porque o que importa não é questão financeira, o que importa são os seus aspectos internos, né? E essas pessoas precisam ter uma necessidade muito intensa de receberem constantemente injeções, digamos assim, de estimulantes, de aspectos saudáveis que eles tenham, né? Para manter esse equilíbrio. E que isso amigos tranquilamente podem fazer. Né? E que são pessoas que às vezes assim têm pontos de vista, se é um cargo, por exemplo, importante, né? Enfim, ou até mesmo se essa pessoa só trabalha, é uma posição importante que ela tem, né? Coordenar uma clínica, por exemplo, alguma coisa assim. Essa responsabilidade para ela é importante, claro, ela tem um papel importante ali dentro daquela empresa, mas o aspecto de rejeição, mesmo assim, mesmo tendo tomadas de atitude, tomadas de decisões, esses aspectos são internos e parece assim que tem um vazio, que eles não estão preenchidos. Então precisa constantemente de uma injeção de terceiros, né? E isso, se vocês forem ver bem, se os senhores verem, isso é uma construção desde criança, que pai e mãe têm que fazer. Olha, tu é querido, tu falta para nós. E isso não teve. Houveram falhas importantes de autoconfirmação para essa criança nascer, crescer, importante, né? Claro que existem aspectos inatos, existem, mas geralmente tem aspectos hereditários importantes, né? Esses aspectos inatos são coisas que vêm com a pessoa, que a gente não sabe mensurar o que é e da onde, são características que já vêm com ela do nascimento, né? Agora, os aspectos ambientais também exacerbam isso. Um pai e uma mãe que estão sempre presentes e colocando nessa criança, claro, aí a gente não está indo para aspectos narcísicos, né? Mas a construção dessa criança, assim, ó, introjetando nela a falta que ela... O quão importante foi ela estar ali, né? O quão importante que ela é naquele meio familiar, né? No seio da família. É uma construção que vai trazê-lo, assim, ó... vai tirar, digamos assim, essa potencialização que, por exemplo, essa pessoa se sente rejeitada no momento que não há um aceite dentro do que ele quer, ou ela, enfim, né? Porque nas amizades flutuantes, que geralmente eles conseguem, amizades de momento, ou amizades por dinheiro, ou amizades por interesse, ou amizades por trabalho. Então, assim, há necessidade deles terem esse rol de amigos verdadeiros deles. A gente tenta fazer esse resgate também, para eles terem esse, como é que eu posso dizer, que isso também faz parte de uma construção de autoestima, né? Eles terem aspectos verdadeiros, eles precisam de trocas verdadeiras. Olha, eu gosto realmente de ti, não é? Então isso não passa por uma rejeição, mesmo que haja divergência nas amizades, pontos de vista diferenciados. Isso nada tem a ver com os aspectos da pessoa, né? Existem divergências de profissões, divergências, né? A gente mesmo, da própria área, né?
Não teve muito tempo, eu tive uma divergência importante com uma grande amiga minha e ainda seguimos amigas. Mas assim, o fato existem aspectos que orbitam então no border, mas que não o transformam. Eu acho um pouco errôneo, eu não sei, essa expressão border, fronteiriço, eu não acho legal, porque todo mundo tem crise, né? Mas enfim, é assim que acharam melhor classificar, então eu não posso ir contra estudiosos, né? Mas eu os tenho como os neuróticos que fazem algum uso eventual de algum álcool, alguma coisa e dá um delírio. Isso aí qualquer alcoólatra pode ter, não é? Não necessariamente precisaria ser um border ou ter criado essa expressão, mas acharam adequado criar essa outra tipificação, ok. Mas há uma diferença discrepante tremenda para, como eu disse anteriormente, para um psicopata puro, né, que é premeditado. O border não é, ele é impulsivo e geralmente tem crises importantes, histéricas, assim, tipo, eles têm que demonstrar o que eles estão sentindo, não é? E o outro tem que perceber, é como se o outro, assim, quietinho, silencioso, não fizesse nada, ele vai ter que entender que ele tá sofrendo de algum jeito, porque ele vai chegar na frente, vai gritar. E potencializa isso, álcool e drogas. Né? Então é isso, então daí tem shows, tem escândalos, enfim. Né? Mas sem necessidade, né? Porque se vem uma confirmação externa, é essa a situação. Ele tem que ser construído internamente rapidamente. Ele tem que ter aspectos de... digamos assim, a gente vai fazer fundações. Olha, tu tem tudo isso, né? Então, ao invés de procurar na rua, mas é o que acontece com o casamento, com aqueles homens, assim, mas ela foi embora, acabou minha vida. Não acabou. Tu tem tudo para viver bem. Tu tem que agora descobrir os teus valores, não é? Não sei, a gente não tá, claro, eu não falo só em relacionamento, eu falo em amizades, tudo. Toma uma proporção maior pela situação que se sente rejeitado. Na verdade, não é que ele é a sensação. A sensação de como ele se vê é assim, rejeitado, sozinho, abandonado, delira que aquela pessoa tá saindo com outro amigo, não sei o que, não sei, sei lá. Os delírios vão por aí, não é? Mas não são crises importantes, mas que a gente numa terapia tranquilamente trabalha, às vezes até nem precisa medicação. Eu particularmente trabalhei super tranquilo, sem medicação alguma, sem indicar, não vi problema. Claro, se faz uso talvez de um álcool ou alguma droga, aí sim precisa, mas pelos aspectos da abstinência. Mas a terapia resolve tranquilamente. E então, para mim, não haveriam aspectos de psicopatia, não há. E eles têm essas crises de delírio e alucinação que param na primeira esquizofrenia, que daí sim, apesar de não ser pura, ela tem aspectos importantes, psicopatas. Ele para ali logo na primeira, que é a mais fácil, transitável, que a gente convive naturalmente, como eu bem explico no programa sobre esquizofrenia, que é a paranoide, porque ele lança mão de alguns aspectos da paranoide pela paranoia, pelos delírios, alucinações, assim, que também não são tão viajantes. A gente, dando dados de realidade, eles já acalmam na hora. Eles só precisam aquele momento para o desabafo, entender que são importantes, e essa construção eles conseguem levar por um bom tempo. E é isso, estão aí na sociedade com a gente, não apresentam perigo, tranquilamente, sem problema algum. Né? Um bom terapeuta vai saber fazer esse manuseio, porque eles fazem jogos importantes, assim, de jogos perversos e jogos, como é que eu posso dizer, de chantagens emocionais importantes. Então a gente tem que saber equivaler isso, o que são aspectos verdadeiros ou não. Um bom terapeuta pega. Não há necessidade de medicação. E é isso, né? A impulsividade é o que caracteriza o border. Eu pretendo falar nos programas próximos sobre psicopatia, né? A pura, que daí sim, aí a coisa
aí a coisa é bem diferente, né? Um border não representa perigo nenhum, não, a não ser para ele mesmo, né? É uma desconstrução interna que a gente tem que construir, não é? Ele tem que se sentir bem, ele tem que saber que ele é querido, que se as pessoas estão falando com ele é porque ele não é rejeitado, óbvio, não é? Mesmo que de vez em quando as pessoas falando, mas ainda assim ele não é rejeitado. É esse preenchimento interno que a gente tem que devolver para ele. Olha, não tá naquela malinha lá, tá na tua mesmo. Tu tem isso, né? Lança a mão disso. E é isso aí. Né? Se encher de amigos verdadeiros, mesmo que sejam poucos, mas que sejam amigos valiosos. E é isso aí. Né? Não tem muito mistério sobre o border. A palavra é um impulso. Né? Agem sem pensar, inconsequentes, imaturos. Depois, quando assim caem para a realidade, nossa, por que eu fiz aquilo? Né? Para chamar atenção, talvez para sentir aquela coisa, cria uma tempestade num copo d'água. É essa a expressão. Cria uma tempestade num copo d'água sem necessidade disso. E é isso aí. E às vezes fazem um horror e quando encontram a pessoa ou aquele sentimento que falou, mas olha, não era isso que eu queria ter feito, me arrependi. Só tem que cuidar para a dose não ser muito intensa, né? Porque daí também fica difícil para o outro entender, porque não é fácil, sabe? Mas é isso, né? São pessoas valorosas também, não tem o que desabone, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta a se falar semana que vem. Tchau, até lá. A gente se vê em mais um Insight. Boa semana pra você.